Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida. Mais um dia estamos na presença do Senhor, mais um dia em que nós podemos desfrutar das maravilhas que Deus tem preparado para os nossos dias, além das maravilhas da criação que Ele fez especialmente para que nós pudéssemos governar nessa terra, para que nós pudéssemos ter vida e vida e abundância. Amém? Como nós falamos ontem, vamos falar um pouquinho mais hoje sobre intimidade com Deus. Um dos nossos objetivos, um dos nossos propósitos, né? Uma das coisas as quais Deus nos chamou para fazer nessa terra. Eu quero, com essa série de mensagens agora, eu quero mostrar, inspirado por Deus. Bom dia, Pai, bom dia, Mãe, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu quero mostrar, inspirado por Deus, que temos um propósito específico aqui, assim como quando Jesus Cristo falou que, assim como o Pai o enviou, Ele estava enviando os discípulos, Ele também estava nos enviando. E assim como Jesus Cristo veio com propósitos específicos, Ele também nos deixou aqui com propósitos específicos. E é acerca disso que nós estamos falando esses dias. E começamos a falar um pouquinho ontem sobre ter intimidade com Deus. E eu tenho certeza que Deus deixou claro isso para nós, deixou tudo muito preparado na sua palavra. E é isso que eu creio que, para a honra e glória do nome do Senhor, nós vamos conseguir falar nos próximos dias. Amém? Então hoje eu quero começar compartilhando Mateus, capítulo de número 10, verso de número 28, que diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do nosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Amém? Muitas vezes nós acabamos temendo mais a opinião dos outros, nós acabamos temendo mais o padrão do mundo, o padrão que as pessoas impõem, a opinião das pessoas, o julgamento das pessoas. E ontem nós falamos um pouco acerca disso, acerca do julgamento. O único que pode julgar, o único que tem justiça e juízo sobre as nossas vidas é o Senhor Jesus. E hoje Deus nos instrui mais uma vez a falar acerca disso. Nós nos preocupamos muito com o que as outras pessoas vão pensar, e muitas vezes não temos essa preocupação com o que a palavra de Deus está nos dizendo. O que Deus tem como objetivo para as nossas vidas? Qual é o propósito de Deus para tudo isso? Então nós temos muito mais medo do que as outras pessoas falam do que o que a palavra de Deus nos orienta, do que Deus nos mostra como necessário. Nós acabamos tendo muito mais medo das coisas desse mundo do que das coisas de Deus. E é interessante porque, se vocês se lembrarem lá, quando nós começamos o estudo do livro de Provérbios, lá no primeiro dia nós lemos Provérbios 1, né? Nós fomos até o versículo de número 7, e o verso de número 7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, o princípio do saber é o temor. Só que muitas vezes nós nos comportamos como loucos e não damos
importância para o temor do Senhor. Se você for procurar as vezes em que a palavra de Deus, em vez que as traduções falam acerca do temor, as palavras originais em hebraico ou em grego, dependendo do livro, dependendo do que você for analisar, elas vão muito mais além do que ter medo. Elas falam em medo, em temor propriamente dito, mas elas falam também num estado de estar apavorado. Só que hoje em dia, até o temor nós acabamos desvirtuando um pouquinho. Nós achamos que simplesmente o fato de nos rendermos diante do Senhor, ou simplesmente o fato de nos curvarmos entendendo que Ele é maior, entendendo o seu poder, isso já é o suficiente. Nós precisamos entender que é algo muito maior. O temor que sentimos, o temor que temos pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, pelo que Deus deixou para nós, tem que nos apavorar. Nos apavorar como muitas vezes nos apavoram o julgamento de outras pessoas. Nos apavorar como muitas vezes nos apavoram a opinião das outras pessoas. A aprovação que muitas vezes buscamos das outras pessoas, que buscamos da sociedade, que buscamos daqueles que estão à nossa volta, que buscamos de familiares. Muitas vezes o nosso comportamento é simplesmente buscando a aprovação das outras pessoas. Nós não estamos nos importando com o que Deus nos deixou na sua palavra, com o que Deus tem reservado para nós, com o que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Nós estamos preocupados com o que as outras pessoas vão pensar, com o que as outras pessoas vão achar, se as outras pessoas vão nos aprovar ou não. E a verdade, meu amado, é que isso pouco importa. Porque o importante para mim e para você é ter intimidade com Deus, e ter intimidade com Deus não acontece se nós não tivermos o real temor a Ele, o real temor à Sua palavra, um verdadeiro temor a tudo aquilo que Ele tem colocado para nós como mandamentos, como forma de vida, como razão de continuar caminhando. Sabe, então muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com a opinião alheia do que se nós estamos verdadeiramente amando a Deus acima de todas as coisas. Nós nos preocupamos muito mais, temos muito mais medo de algo nos acontecer, de sermos assaltados, de alguma enfermidade, de alguma coisa, do que se realmente estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos. É exatamente como diz aqui em Mateus, nós temos muito mais medo, nós tememos muito mais do que pode acontecer com o nosso corpo físico, com as coisas que podem abalar o nosso corpo físico, do que com as coisas que Deus nos deixou como principais para que nós pudéssemos salvar a nossa alma, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Nós nos preocupamos muito mais com o que pode nos matar fisicamente do que com aquilo que pode nos trazer morte eterna. E eu queria te convidar nesse dia, nesse final de semana, a refletir um pouquinho acerca disso, porque é uma palavra que vem como flecha nos nossos corações. Então eu queria te convidar a refletir um pouquinho acerca disso. O que estamos temendo verdadeiramente? Estamos temendo aquilo que pode nos matar fisicamente? Ou estamos temendo as nossas atitudes que precisam ser consertadas e que hoje estão matando a nossa alma? Estão matando não só o nosso corpo físico, mas como também estão matando a nossa alma. O que nós temos temido de verdade? Esse temor que falamos que temos ao Senhor é simplesmente um temor de reverência? Ou é um temor que nos apavora, que temos a necessidade de fazer as coisas que Ele nos deixou determinadas para que fizéssemos? Eu queria te convidar a pensar um pouquinho sobre isso,
a refletir um pouquinho sobre isso. E com certeza na segunda-feira nós continuamos. Na segunda-feira nós voltamos à nossa jornada, ao nosso desafio de sermos transformados, moldados pela palavra do Senhor. E eu tenho certeza que ao final dessa série nós vamos entender exatamente o que nós precisamos fazer e o que é que Deus quer que a gente faça, o caminho que Ele quer que a gente percorra para que nós possamos cumprir todos os nossos propósitos aqui na Terra e para que nós possamos dizer com toda a certeza de que fomos enviados por Jesus Cristo, assim como Deus enviou Jesus Cristo às nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Tenha um excelente dia, um excelente final de semana, que nós possamos aproveitar todas as maravilhas do Senhor, mas com temor, com um verdadeiro temor, entendendo exatamente o que essa palavra quer dizer e qual é o sentido dela nas nossas vidas com relação ao Senhor. Faça um excepcional dia. Tamo junto. Até depois do fim.